Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias bem desafiadoras de C.S. Lewis sobre o que é moralidade social. A ideia aqui é tentar fugir um pouco do barulho e da briga que a gente vê todo dia para encontrar uma base um pouco mais sólida para essa conversa. Vamos lá! E para começar a pensar nisso, tem uma pergunta que é chave. Quando essa expressão moralidade social aparece na roda, o que vem na cabeça? A verdade é que ela pode significar coisas bem, mas bem diferentes, dependendo de com quem a gente fala. Pois é, essa expressão traz um monte de coisa junto, né? Para uns tem a ver com justiça, com respeito. Para outros já vira sinônimo de política, de direitos, ou até de cultura do cancelamento. E claro, sempre tem quem pensa logo em ajudar o próximo. É um campo bem complicado, cheio de interpretações diferentes, o que acaba gerando uma baita confusão. E é aí que entra o C.S. Lewis para tentar botar um pouco de ordem nessa conversa e ajudar a gente a entender onde cada peça se encaixa. E a primeira coisa que o Lewis fala que é super importante é um alerta. A moralidade social, ou seja, o jeito como a gente se relaciona em grupo, é só um galho da grande árvore da moralidade. A gente não pode confundir esse galho com a árvore inteira, que inclui também a nossa vida por dentro, sabe? O nosso caráter, a nossa relação pessoal com o que é certo e errado. E o que é realmente interessante é que o Laurges Cousis diz que a base da moralidade social não é nenhuma teoria nova, nenhuma ideia super complexa. Muito pelo contrário, é uma coisa que, no fundo, a gente já conhece há muito, muito tempo. A base de tudo, a famosa regra de ouro. O Lewis defendia que os grandes mestres da moralidade, incluindo Cristo, não vieram para inventar uma moralidade do zero. Eles vieram, na verdade, para nos lembrar de princípios básicos que a nossa consciência já sabe, mas que a gente vive esquecendo. E aqui está o pulo do gato, segundo Lewis. O desafio nunca foi falta de informação sobre o que é certo. O problema de verdade, como ele diz, é a nossa falta de vontade de obedecer essa regra quando ela exige um sacrifício, quando ela custa alguma coisa para a gente. Mas então, peraí. Se a base de tudo é essa regra tão simples, qual é exatamente o papel do cristianismo na sociedade? Será que ele é tipo um manual de instruções políticas? Olha, o Lewis é bem direto nisso. O que o cristianismo oferece é uma bússola moral que não tem prazo de validade, uma direção que funciona para qualquer época ou cultura. Agora, o que ele não oferece é um programa político todo detalhado, um pacote de soluções prontas para os problemas específicos de um país no século XXI. Aliás, a sociedade que o Lewis imaginou, se a gente fosse levar os princípios do Novo Testamento ao pé da letra, nossa, ela ia deixar quase todo mundo de cabelo em pé. Teria pontos econômicos que hoje a gente chamaria de esquerda, sabe? Tipo aversão ao luxo, a ideia de que quem não trabalha não come. Mas, ao mesmo tempo, teria um código social que a gente acharia super à moda antiga, com muita ênfase em obediência e cerimônia. Então, o ponto central, o mais importante de tudo para ele, é o seguinte: a tarefa de colocar esses princípios morais em prática não é do clero, não é para eles criarem programas. Essa tarefa é dos leigos, dos economistas, dos políticos, dos professores, dos artistas cristãos que têm que traduzir essa bússola moral em ações concretas lá no campo de batalha deles. Agora vamos conectar os pontos. Porque tudo isso que a gente viu leva a um perigo que o Lewis considerava o maior de todos nessa discussão sobre fé e sociedade. Ele nos alerta para uma tentação que é gigantesca, a de usar a fé não como uma busca sincera pela verdade, mas como uma arma para santificar o nosso próprio grupo político, para carimbar uma bênção divina na nossa agenda particular. E a diferença aqui, olha, parece pequena, mas é gigantesca. Uma coisa é chegar perto de Cristo como um mestre, colocando as nossas ideias para ele julgar. Outra coisa, totalmente diferente, é buscar ele como um aliado político, caçando nos ensinamentos dele só o que confirma o que a gente já pensa. E é isso que nos joga bem no centro do argumento do Lewis sobre de onde vem a mudança social de verdade, aquela que dura. E olha, não é de onde a maioria de nós espera. Para ele era assim: as leis são importantíssimas, claro, elas são necessárias para limitar o mal, para conter o estrago, mas elas são incapazes de fabricar gente boa. Uma lei pode até impedir um roubo, mas ela não consegue criar um coração generoso. Ou seja, no fim das contas, uma sociedade curada só pode ser o resultado de pessoas curadas. A transformação de verdade não vem de cima para baixo, por decreto. Ela vem de dentro para fora, a partir de corações que foram transformados. Ok, tudo isso parece muito teórico, né? Mas e na prática? Como é que essas ideias nos desafiam no nosso dia a dia, no mundo real? E é aqui que a coisa pega. Porque viver essa moralidade exige uma coragem de leão.
Exige que a gente saia do conforto da opinião, do post na internet, e vá para a ação de verdade, uma ação que quase sempre tem um custo. Vamos pensar numa situação super comum hoje em dia. A conversa privada de alguém vaza na internet. O que a regra de ouro pede da gente nesse momento? Será que é fazer com aquela pessoa o que a gente gostaria que fizessem com a gente, se estivéssemos no lugar dela? Ou então outra situação. Uma família perde tudo numa enchente. Qual é a diferença entre só sentir pena e amar de um jeito bíblico? Um é só um sentimento. O outro é uma ação, que envolve doação, serviço de verdade, colocar a mão na massa. E no trabalho, ou na faculdade, a gente vê uma situação de assédio, de injustiça, mas todo mundo prefere não se meter. Em que momento o silêncio é só prudência e em que momento ele vira uma covardia que deixa o mal crescer? É por isso que, no final das contas, o Lewis nos dá esse chacoalhão. Ele nos lembra que o objetivo de Cristo não era batizar o nosso partido político ou dar um tapinha nas costas da nossa tribo. O objetivo era confrontar algo muito mais fundo em cada um de nós. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Sabe, talvez o grande teste da nossa fé, da nossa moralidade, não aconteça num grande debate teológico, cheio de argumentos difíceis. Talvez seja bem mais simples. Talvez ele se revele de um jeito muito claro na forma como a gente trata as pessoas comuns que cruzam o nosso caminho todos os dias.